A célula necessita de energia para sua sobrevivência. Por isso, ela tem seu próprio metabolismo. Mas para esse processo, necessita de alguns nutrientes provenientes de fora para ocorrer. A membrana plasmática funciona como uma barreira que controla o trânsito de moléculas para dentro e para fora da célula. Água, oxigênio, dióxido de carbono e lipídios movem-se facilmente através da membrana. Íons, moléculas polares muito grandes, como as proteínas, encontram dificuldade de atravessar a membrana. Transporte passivo é a passagem do soluto a favor do gradiente de concentração sem gasto de energia química, somente energia cinética. As moléculas pequenas atravessam a membrana celular, mas o que controla se esses solutos se movem para dentro ou para fora da célula? Em muitos casos, a direção do transporte depende das concentrações relativas do soluto. No transporte passivo, o soluto vai do gradiente em maior concentração para o de menor, por uma diferença de concentração. A difusão simples é um tipo de transporte passivo de um soluto apolar através dos seus lipídios de membrana. O objetivo desse transporte é estabelecer a isotonia, ou seja, alcançar a mesma concentração e, ao se equalizar, a difusão para. A hematose é o processo de trocas gasosas que ocorre nos capilares sanguíneos dos alvéolos pulmonares através da difusão dos gases oxigênio e dióxido de carbono. A difusão nos alvéolos pulmonares acontece por diferenças no gradiente de concentração dos capilares. Já a osmose é um processo físico em que o solvente, a água, se movimenta entre os dois meios com concentrações diferentes de soluto. Nesse processo, a água passa de um meio hipotônico, onde tem maior concentração de solvente e menor concentração de soluto, para um meio hipertônico, com menor concentração de solvente e maior concentração de soluto. Na osmose, o processo se finaliza quando os dois meios ficam com a mesma concentração de soluto, ou seja, isotônico. A difusão facilitada é um tipo de transporte passivo também. Ocorre sem o gasto de energia química e a favor do gradiente de concentração. O termo facilitada faz alusão ao fato de que, apesar das moléculas estarem seguindo seu gradiente, são impermeáveis à membrana, fazendo-se necessário a presença de uma proteína especial que funciona como carreadora. As proteínas carreadoras possuem um sítio de ligação para o soluto que será transportado, sendo específicas para o tipo de substância que será transportada. Quando o soluto liga-se a ela, a proteína sofre uma mudança de conformação, transferindo o soluto de um lado para o outro da membrana. A quantidade de soluto transportada depende do tipo de proteína. Se for unitransporte, um único soluto poderá ser transportado. Já nas proteínas cotransportes, dois solutos podem ser transportados simultaneamente, para o mesmo lado ou para lados opostos. Esse processo é utilizado principalmente no transporte de carboidratos, aminoácidos, vitaminas e alguns íons, como sódio, potássio e cálcio. O transporte ativo ocorre contra o gradiente de concentração, gastando-se energia química e energia cinética, e exige um aporte de energia. É realizado por bombas que fornecem a fonte de energia para promover o processo de transporte. Tal energia pode vir da hidrólise de ATP, de algum gradiente iônico transmembrânico ou da luz solar. Para mover o soluto contra seu gradiente de concentração, uma proteína de transporte de membrana deverá atuar movendo o fluxo contra a corrente, pelo seu acoplamento a algum outro processo que forneça uma entrada de energia. Como exemplo de transporte ativo, existe a bomba de sódio e potássio. Ela utiliza a energia derivada da hidrólise de ATP para transportar 3 sódios para fora da célula e, ao mesmo tempo, 2 potássios para dentro. Essa bomba é importante na respiração celular, na condução do impulso nervoso e na síntese proteica. Escutar, visualizar e, portanto, interpretar esse vídeo só é possível graças à contínua despolarização e polarização da membrana plasmática de células nervosas, interligando o sistema sensorial visual ao sistema nervoso central, que nos permite realizar ações como ler, falar, pensar e locomover.